Olá, tudo bem com você? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? E hoje você vai conhecer 5 características de uma pessoa anarquista. Eu disse 5 características de uma pessoa anarquista. Vejamos se você é uma delas. Bom, uma pessoa que é anarquista, ela defende e segue os princípios do anarquismo, logicamente, né, que é um sistema político que se opõe a toda e qualquer forma de domínio ou de autoritarismo. Pois bem, os anarquistas não são contra a organização social, em hipótese alguma, mas não concordam, né, que ela seja imposta e nem tampouco que alimente, né, o domínio de um grupo sobre outro. Se você pensa dessa maneira, você já tem um pouquinho de anarquismo. Seguimos em frente. Alguns anarquistas na história são, por exemplo, vamos lá, William Golding, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, que mais? Max Stirner, que eu lembro de cabeça são esses anarquistas famosos, né, que criaram o mundo, sendo o mais famoso o Proudhon e o Bakunin, que são os caras que são mais famosos na questão do anarquismo. Primeiro, dessas características. Primeiramente, o anarquismo defende a liberdade. Se defende a liberdade, significa que uma pessoa anarquista, ela defende a liberdade, mas isso não significa que ela seja a favor, ou que o anarquismo seja a favor de uma liberdade irresponsável, né? Onde cada um faz o que quer e no momento que deseja. Não é bem isso, pessoal, tá bom? Os anarquistas defendem que a liberdade do indivíduo, enquanto tal, não esteja subordinada a nada e nem tampouco a ninguém. Portanto, o conceito de anarquista, de liberdade, ele abrange também a liberdade de consumo, pois para os anarquistas, os meios fundamentais de produção devem ser de propriedade comum e não apenas do capitalista, né? E não apenas de uma minoria privilegiada. Nunca eu também concordo com essa questão. E se você concorda, você é um anarquista. Eu nem sabia, né? Segundo ponto, os anarquistas é contra qualquer tipo de domínio e autoridade. Significa o quê? Que a dominação imposta, seja ela de qualquer tipo, é uma prática, né, contrária aos conceitos anarquistas. Significa que os anarquistas eles acreditam que os indivíduos, enquanto tal, se organizam, né, podem se organizar de forma eficiente sem que, né, para isso, precisem de ser de alguma forma controlados, ou seja, tem que ter uma liberdade sem ter um controle. Há muito bem que se organizar sem necessariamente alguém estar impondo alguma lei. E de acordo com os preceitos do anarquismo, o que determina o convívio entre as pessoas é a vontade e a razão de cada uma delas. Isso é interessante. Seguimos adiante então com o terceiro item, né? O terceiro item que os anarquistas consideram, né, o Estado que deve ser abolido. Portanto, aquela velha história do Estado ser abolido, o símbolo anarquia. Então, justamente por serem contra qualquer forma de domínio, autoridade ou hierárquica ou hierarquia, né, os anarquistas são contra o poder estatal. O poder estatal não deve se prevalecer e defendem o fim do Estado. Significa que isso não quer dizer que uma pessoa anarquista seja apologista da desordem. Não é bem isso. Anarquismo não é desordem. Esqueça isso. Na verdade, os anarquistas defendem, né, a criação de instituições formadas pelo livre acordo entre os cidadãos. Não que tenha alguém, uma mão de ferro, para controlar a tudo e a todos. Então, para os anarquistas, sem a opressão do autoritarismo, isso é muito importante, né, os resultados dos esforços dos cidadãos tornariam, né, a sociedade mais fraterna e também igualitária, sem aquela separação de um ter mais e o outro menos. Então, nesse conceito, nessa ideia, os anarquistas defendem, então, uma sociedade fraterna e igualitária. Quarto ponto, os anarquistas não concordam com a existência de classes sociais, ou seja, os anarquistas defendem a ideia de que
Para uma anarquia, ou para um anarquista, a existência de classes sociais já denota aí uma relação de domínio, onde algumas classes serão superiores às outras. A divisão da sociedade em classes sociais acaba por impor, né, uma organização de vida que vai favorecer os interesses de uma minoria em detrimento dos interesses da maioria. Essa lógica ela é totalmente contrária, né, ao ideal anarquista que defende a sociedade que deve ser igualitária e justa. Então, para uma pessoa anarquista, todos devem ter os mesmos direitos. Eu também penso que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos, e não apenas uns poucos que sejam detentor de toda a riqueza, enquanto que uma boa parcela da população não tem nada. A quinta questão é contra o capitalismo, ou seja, os anarquistas são contra o capitalismo. Né? Os anarquistas eles são contra o capitalismo, pois duas das principais características capitalistas são a propriedade privada e o trabalho assalariado. Ou seja, para que haja um trabalho assalariado, inevitavelmente haverá uma propriedade privada, né, a qual os trabalhadores estarão ligados. E, consequentemente, essa questão, né, haverá relação ali de subordinação e hierarquia laboral do trabalho, né, o que vai contra tudo que os anarquistas defendem. Então, a abolição da propriedade privada é peça-chave, o trabalho assalariado idem, e aí dificulta qualquer sistema dentro do capital, dentro do sistema anarquista em que exista uma relação de subordinação, uma relação de exploração do trabalho, né, do outro. Eles defendem uma ideia, uma sociedade fraterna, igualitária, não uns mais, né, e outros com menos. E aí, ou seja, uma maioria com menos e uma pequena parcela da população com todo o bolo a seu favor. Então ficou aí estes conceitos, esses 5 ideais dos anarquistas. E se você se identificou com um desses, saiba que você no fundo é um anarquista ou um anarquista. Vamos lá então, só para recapitular para você saber se você é ou não um anarquista. Primeiro, os anarquistas defendem a liberdade. A liberdade é contra qualquer tipo de domínio ou autoridade. Também considera que o Estado deve ser abolido. Seguindo adiante, não concorda com a existência de classes sociais e, para finalizar essa questão, é contra o capitalismo. E se você se encaixa em uma dessas características, meu caro, você é um grande anarquista. Então, viva-se a anarquia e bola para frente. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal, beleza? Eu sou Oswaldo e fico por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e viva lá a anarquia. Tchau. Anarquia, oi.